Olá, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Comunitária do Rio de Janeiro o Álvaro Lima. Ele é cientista político, economista e diretor de pesquisa da Prefeitura de Boston. Ele recém lançou esse livro aqui, Os Brasileiros na América. Álvaro Lima está participando também do segundo encontro de brasileiros no mundo, que está sendo realizado aqui no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo aqui no Rio de Janeiro, você que está tanto tempo fora, para a gente começar a nossa conversa. O que é esse encontro de brasileiros no mundo, o segundo encontro? O que está sendo decidido? Primeiro, obrigado a você, a TV Rio Comunitária, por essa oportunidade de falar um pouco sobre os brasileiros desses Brasis afora, que estão se reunindo hoje aqui no Palácio do Itamaraty, a segunda conferência dos brasileiros no mundo, que tem como objetivo um diálogo com o governo brasileiro sobre a realidade dos brasileiros no exterior. Estão aqui pessoas que são imigrantes da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, da América do Sul e do Japão. E, basicamente, o que está sendo assim, colocado, discutido, e quais as resoluções que serão tomadas, provavelmente? Nesta conferência, nós estamos focando em alguns aspectos que são cruciais para a realidade do imigrante brasileiro e das crianças brasileiras, a questão da educação e da cultura fora do Brasil. Nós estamos vendo as questões do atendimento consular, e estamos vendo também as questões que dizem respeito às negociações bilaterais do Brasil com os países, em particular da América do Sul e da América do Norte. Certo. Você mora nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos, parece. Sim, 23 anos. 23 anos. E como é que estão os brasileiros na América? Você aborda no livro. Como é que, nesse momento aí que o presidente Barack Obama está enfrentando alguns problemas com a extrema-direita norte-americana em relação à questão racial, né, e a questão dos imigrantes também, né, e a questão do plano de saúde que está sendo aprovado. Sim, a questão política hoje nos Estados Unidos é uma questão muito complicada, em particular no que diz respeito aos imigrantes, porque depois do evento do 11 de novembro, a questão migratória... 11 de setembro, a questão migratória virou uma questão de segurança nacional. O que para a direita americana é um prato cheio, porque eles podem politizar toda a questão do imigrante com um problema da garantia e do controle das fronteiras nos Estados Unidos. O presidente Obama, eu penso que corretamente, adiou a questão da reforma migratória deste ano para o ano que vem, para não deixar que a coisa se misturasse com o plano de saúde. E eu penso que ano que vem algum tipo de reforma migratória sairá. Agora, em relação aos brasileiros, há muitos estereótipos em relação aos brasileiros que vivem nos Estados Unidos, entre os quais que eles não seriam muito bem-vindos lá e que não estariam contribuindo aí para o desenvolvimento estadunidense. Como é que é essa história? Você, em seu livro, aborda esse tema e tem colocações novas em relação, não muito divulgadas pela mídia. Olha, a questão da imigração e da imigração brasileira em particular nos Estados Unidos é uma coisa muito importante para a economia americana e em particular para o estado que eu venho, que é o estado de Massachusetts, que cresceu nos últimos 20 anos, a economia de Massachusetts cresceu na base da mão de obra imigrante, porque a população nativa está se aposentando e tem uma taxa de natalidade muito baixa. Então, hoje, os imigrantes, em particular os imigrantes latinos e os brasileiros, são os que reproduzem a mão de obra da economia de Massachusetts. E isso se repete pelo país afora. E os brasileiros ajudam não só lá, hoje os brasileiros nos Estados Unidos criam quase 650 mil empregos na atividade deles, abrindo restaurantes, negócios, mas eles também contribuem para o produto nacional do país, pelo seu trabalho. E também contribuem para o Brasil
com as remessas de dinheiro que mandam, que hoje são cerca de 7 bilhões de dólares. 7 bilhões anualmente? 7 bilhões de dólares anualmente mandado pelos brasileiros do mundo, e metade disso vem dos Estados Unidos. Se você considera que a maior parte dos imigrantes brasileiros vem de... A imigração brasileira é bastante concentrada, eles vêm de 2, 3 regiões, a região de Criciúma, de Governador Sudeste, Governador Valadares. São 7 bilhões de dólares que são injetados nessa economia. Isso é muito mais do que qualquer plano de desenvolvimento econômico nessas áreas. Quer dizer, que é um investimento de peso no caso. De peso dentro dessas regiões. Agora, por que esses tantos estereótipos em relação aos imigrantes brasileiros, no caso, né? Em relação à escolaridade? Quem são esses brasileiros? Que grau de escolaridade tem? Você já falou de onde vem, né? Enfim, e como é que vivem? Quantos são? Né? Sim. Os brasileiros nos Estados Unidos hoje calcula-se, eu fiz esse cálculo no meu livro com bastante critério, que existem entre 800 mil a 1.400.000 brasileiros nos Estados Unidos. O estereotipo do brasileiro, pela mídia grande brasileira, como também pela mídia grande americana, é de que são pessoas de baixo nível de educação, que limpam casas, que trabalham no setor de serviço e de construção, o que é verdade em parte, mas nós temos hoje também doutores, economistas, estudantes, que trabalham em todas as partes de pesquisas, e você tem hoje todo um setor da classe média brasileira, imigrante, que são intelectuais, que trabalham dentro ocupam vários espaços dentro da economia americana. Eu penso que uma das razões por que existe esse estereotipo é que a imigração americana é uma imigração mexicana, que é uma imigração de fronteira. Rural? Rural, para rural. Mas a imigração brasileira não é rural, a imigração brasileira são imigrantes de classe média, de cidades de médio porte no Brasil. Mas entre o norte-americano médio, há essa diferenciação? Ou eles veem os estrangeiros como estrangeiros? Que há uma certa xenofobia aí, né, em certos setores da classe média norte-americana. Né? Tanto faz se o mexicano rural, o brasileiro de classe média com índice de escolaridade X maior do que o do mexicano. Não há isso também? Há isso, mas depende da região que você está nos Estados Unidos. Na região sul é muito complicado, porque é a região onde existe a maior imigração mexicana. Na região de Massachusetts, no estado de Massachusetts, que é um estado bastante liberal, os imigrantes estão organizados. Hoje é muito difícil, por exemplo, para você ser um político disputando eleição para governador, para deputado estadual ou prefeito, que você possa ser eleito sem depender do voto imigrante. Agora, o imigrante, no caso, ele pode exercer atividades políticas, ser eleito nos Estados Unidos, né? Você, depois de algum tempo adquirindo a nacionalidade estadunidense, pode se candidatar só não a presidente ou tem algumas outras restrições? Não há outras restrições, e hoje nós estamos dando entrada na Prefeitura de Boston, no Conselho de Vereadores, de um projeto para ser aprovado de que os imigrantes que não são cidadãos americanos, mas são imigrantes legais, possam votar em eleições para vereadores, na base de que o Massachusetts, como é o berço da Revolução Americana, de que não existe pagamento de imposto sem representação, nós pagamos imposto e queremos ser representados. Esse é um movimento que está começando a ser criado, mas que eu penso que também vai ser uma mudança grande na política local da cidade. Agora, diz uma coisa, na sua atividade de diretor de pesquisa lá da Prefeitura de Boston, qual é exatamente a função que você exerce? Que atividades você exerce lá na Prefeitura?